Meus amores, nós temos a leitura do texto lá na página 106. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que desejava casar com uma princesa de verdade. O príncipe já havia encontrado muitas princesas, mas a dificuldade era saber se realmente era de sangue real. Ele viajou pelo mundo inteiro e não encontrou a princesa dos seus sonhos. Certa noite, uma grande tempestade caiu naquele lugar e, de repente, ouviam-se barulhos de batida à porta do castelo. Quando os criados foram ver, era uma linda moça que dizia ser uma princesa. A moça foi recebida pela família real, mas era difícil acreditar que era uma princesa de verdade, pois, apesar de estar coberta com um rico manto e com uma coroa de princesa na cabeça, estava toda encharcada. A água jorrava da cabeça aos pés. A jovem explicou que, por causa da tempestade, os cavalos se assustaram, fazendo com que a carruagem tombasse, a ponto de ela perder os sentidos, e quando acordou, estava sozinha. O príncipe ficou encantado com a beleza da jovem e desejou que suas palavras fossem verdadeiras. A rainha decidiu fazer uma prova. Pediu para que, no quarto de hóspede, onde iria acomodar a moça, seus criados empilhassem 20 colchões e sob ele colocassem um grão de ervilha. Se ela percebesse o grão de ervilha, era realmente uma princesa de sangue real. Na manhã seguinte, a rainha perguntou à jovem se tinha dormido bem. A princesa respondeu: "Não dormi bem, porque havia alguma coisa muito dura na cama que até me deixou com o corpo cheio de manchas." Então viram que aquela moça era uma princesa de verdade. O príncipe se casou com ela e foram felizes para sempre. Vocabulário: acomodar, instalar-se em um lugar para ficar ou morar provisoriamente ou não, tornar confortável. Criados, pessoas que prestam serviços domésticos na casa de outros empregados. Empilhar-se, empilha-se. Formar-se uma pilha. Amontoam-se. Encharcada, ensopada. Jorrava, brotava, externava, fluía com abundância. Manto, capa de grande cauda e roda presa aos ombros. Estudo de vocabulário. Leia o trecho que segue. A moça foi recebida pela família real, mas era difícil acreditar que era uma princesa de verdade, pois apesar de estar coberta com um rico manto e com uma coroa de princesa na cabeça, estava toda encharcada. As palavras em negrito significam, respectivamente, as palavras são manto e encharcada, empregado, brotado, capa de grande cauda, ensopada, amontoado, externava, criado, ensopada. Qual dessas que é a correta? Significado de manto e de encharcada. No número 2, associe as palavras de sentido semelhante. Letra A:
tornar confortável, letra B. Ensopada, letra C. Brotava, letra D. Amontoassem e, letra E, empregados. Aí do lado tem as palavras que vocês vão assinalar os sentidos semelhantes, tá? Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por outras de sentido contrário. Faça as modificações necessárias, tá? Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque. Ó, a palavra aqui, ó. Você vai substituir por outra no sentido contrário. A princesa foi acomodada num dos melhores quartos do castelo. Ó, vou dar um exemplo, tá bom? A princesa foi desalojada. Lembra que a tia falou que tem que dar sentido contrário, tá? A princesa foi desalojada de um dos melhores quartos do castelo. Pouco tempo depois de sair de casa, a roupa estava encharcada. Você vai dar um sentido contrário para a palavra encharcada. Jorravam o riso fácil e a conversa à toa aquela época do ano. Você vai achar uma palavra que de sentido contrário à palavra jorravam. Em qual das alternativas a palavra em destaque torna a frase sem sentido? O novato, logo em sua primeira semana de aula, parecia muito bem acomodado na sala e adaptado à turma. Havia tanto refrigerante na festa que parecia jorrar de uma fonte. A roupa que estava no varal foi encharcada com o temporal. Os criados da casa estavam cheios de vidro. Que você vai fazer o quê? Em qual das alternativas a palavra em destaque torna a frase sem sentido, tá? Você não vai mudar a palavra aqui, tá bom? Só que essa palavra em destaque, ela tem que fazer sentido com o que você leu na frase, tá bom? Apenas uma das alternativas está errada. Na 108, estudo do texto. O príncipe queria casar-se e, para isso, viajou o mundo inteiro em busca de uma princesa. Qual foi a maior dificuldade que ele encontrou na busca pela princesa dos seus sonhos? Acha que o príncipe gostaria de casar apenas com uma princesa de verdade? Por que você acha que a família do príncipe custou a acreditar que a moça que bateu a porta era uma princesa de verdade? Número 4. O que pode ter feito a família duvidar que a menina era de fato uma princesa? Ela ter chegado ao palácio numa charrete simples? Ela aparecer encharcada e suja, mesmo vestindo um manto e usando coroa? Ela pedir sopa de ervilha no jantar? Ela pedir abrigo numa casa onde não conhecia ninguém? Qual dessas alternativas é que representa que causou dúvida na família real? Tá? Foi a menina ter chegado de que forma? O que mais chamou a atenção do príncipe na moça? A rainha pediu para que um grão de ervilha fosse posto embaixo de 20 colchões, a fim de testar se a menina
que hospedava era de fato uma princesa. Você acha que seria realmente possível reconhecer uma princesa dessa forma? Justifique sua resposta. Associe os acontecimentos ao personagem. Letra A. Queria casar-se. Letra B. Bateu a porta do castelo numa noite de tempestade. Letra C. Acomodou a hóspede num quarto, mas testou-a para saber se dizia verdade. Letra D. Empilharam 20 colchões e puseram um grão de ervilha embaixo. A rainha, os criados, a princesa, o príncipe. Você vai ter que relacionar lá A, B, C, D. Colocar aqui na ordem aqui a ordem dos fatos. 109. Numere de acordo com os acontecimentos. Temos as imagens, vocês vão numerar, tá bom?